Olá, gurizada! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Vicente Cassep Borges, o seu professor do período remoto e de todos os outros períodos. Sejam muito bem-vindos ao canal do GAT UF. O vídeo de hoje é da nossa playlist sobre opiniões em temas polêmicos, que eu vou falar de várias opiniões em vários assuntos atuais polêmicos na nossa playlist. Então essa é uma série na qual eu vou colocar opiniões para fomentar o nosso debate. Eu adoro receber opiniões sobre esses temas, seja concordando, seja discordando, eu adoro receber opiniões discordantes, né? Mas eu me dou o direito de excluir quaisquer comentários que eu julgue desrespeitosos, enfim, não tenho muito saco para esse desrespeito que se tornou a internet, né? Então eu me dou o direito de excluir esses comentários, mas eu faço muita questão que vocês expressem sua opinião, seja concordando, seja discordando, certo? Então vamos pro nosso vídeo, né? O nosso vídeo é por que eu odeio o Comitê de Ética em Pesquisa. Por que eu odeio esse sistema de comitês de éticas em pesquisa, essas avaliações que a gente tem desses comitês. Basicamente é porque o comitê não serve para nada, né? O comitê ele vai se tratar de uma burocracia que nada tem a ver com a ética em pesquisa. É uma coisa que é realmente desnecessária e não está avaliando o que se propõe a avaliar, que é a ética em pesquisa. Eu imagino que você já tenha ouvido falar, isso aqui é quase que um clichê, é um mantra, né? É um senso comum de que é burocrático e demorado abrir uma empresa no Brasil e que isso atravanca o desenvolvimento do Brasil, do empreendedorismo, etc, né? Mas isso não é nada perto de aprovar um projeto no Comitê de Ética. O Comitê de Ética é uma burocracia muito mais burocrática, demorada e desnecessária do que as burocracias que se tem para abrir uma empresa, né? Então, se uma pessoa for leiga na ciência, o que é o caso de muitos de vocês que estão vendo esse vídeo, pode cair na falácia de que, o Vicente está falando contra o Comitê de Ética em Pesquisa, então ele é contra a ética, assim. Mas não, assim, a minha crítica é justamente porque o comitê não tem nada a ver com a ética. Essa avaliação que se faz do trabalho não é uma avaliação sobre a ética dos trabalhos, né? E eu queria rebater essa crítica dizendo que ser a favor desse sistema de comitê de ética é ser contra a ciência, porque o comitê de ética é um atravanco para a ciência, ele é uma barreira na progressão da ciência, assim, a boa ciência quer fazer o seu estudo, quer evoluir, progredir, e o comitê de ética se coloca no meio do caminho, se coloca na frente da evolução da ciência. Então, se você é a favor do comitê de ética, você é contra a ciência. Assim, não é eu que sou contra a ética por ser contra esses comitês que não estão avaliando ética, né? Vamos dar alguns exemplos práticos sobre isso. Um exemplo é que na minha tese eu quis aplicar questionários em várias turmas de várias universidades do país. Esse era meu método. Eu vou aplicar um questionário e aí vou para pego um professor que está dando aula numa universidade, seja amigo meu, digo, eu posso aplicar o questionário na sua turma, mas eu quis fazer isso em todo o país, para ter uma amostra nacional mais representativa, né? Então no caso eu coletei em 13 unidades da federação, né? 12 estados mais o Distrito Federal. E fiz esse método pedindo para amigos. O que o Comitê de Ética exigiu é que eu tivesse a assinatura do reitor de cada universidade em qual eu fosse aplicar os questionários. Mas o meu método não era assim, tipo, eu só ia chegar pro professor, eu nem sabia onde eu ia aplicar esses questionários na época de projeto. Eu ia procurar professores, amigos e pedir para eles aplicar os questionários nas turmas deles, enfim, mas o Comitê de Ética me pediu, né, para isso. A solução que eu tomei foi procurar um outro Comitê de Ética que não me pediu isso, assim. Então, na época que eu fiz a minha tese, eu poderia escolher o Comitê de Ética. Hoje não se pode mais, né, justamente porque se percebeu esse tipo de manobra que eu fiz e que se quis evitar, assim, que as pessoas procurassem um Comitê de Ética que aprovasse o trabalho. Então hoje
tem um sistema, CEP, enfim, que ele escolhe para qual comitê de ética que encaminha esse projeto de pesquisa para ser avaliado. Infelizmente, então, caso eu caísse nesse comitê de ética em pesquisa da saúde lá da Universidade de Brasília, eu precisaria disso, assinatura dos reitores de cada universidade. Mas aí eu pergunto para vocês, o que é mais difícil, assim, eu pegar as assinaturas dos reitores ou coletar os dados nas turmas dos meus colegas? Então, o que eu quero dizer é que atender a exigência do comitê de ética é mais difícil do que fazer a pesquisa em si. Então, para vocês verem como são irracionais os tipos de exigências que estão sendo feitas, né? Também hoje eu sou um professor de universidade, né? E muitos alunos desistem do TCC ou do tema de TCC por causa do comitê de ética. Então isso é bem grave. Imagina que um aluno tenha um TCC, queira fazer uma pesquisa empírica, aí ele chega, mas se eu for fazer a pesquisa empírica, eu dependo de passar no comitê de ética, sei lá, vai demorar uns 3 meses a aprovação, então o meu prazo para fazer o trabalho de conclusão é 1 ano, então 1/4 do meu prazo, sendo otimista, assim, já foi-se embora por conta, só aguardando a avaliação do comitê de ética. Né? Então, os alunos dizem, vou fazer uma pesquisa bibliográfica aqui, que aí o comitê de ética não precisa aprovar, mas qual que é o preço disso? Qual que é o preço disso? A gente não tem que formar pesquisador cientista, não é legal, não é bom para o Brasil se a gente formar pesquisadores que façam pesquisas empíricas. Nós não estamos formando porque o comitê de ética está atravancando isso. Assim. Então, eu acho bem sério esse tipo de interferência, né? Então, para que precisa, em coisas simples, falando de coisas simples, que é o tipo de pesquisa que eu faço, para que precisa da aprovação do comitê de ética para coletar um questionário online? Assim, então, vou fazer uma aplicação de um questionário em várias pessoas, e isso tem que passar para o comitê de ética. Envolve humano, tem que passar pelo comitê de ética. Essa é a ideia. Mas qual o risco tem, assim, tipo, justifica a quantidade de pesquisa que faz com a aplicação de questionário online? Isso justifica ter que passar por uma burocracia tão grande para fazer uma pesquisa? Parece que eu tô pedindo uma permissão para assassinar alguém, assim, não. É só um questionário na internet, assim, não precisa passar por alguém que olhe, assim, não tem risco nenhum, assim, tipo, eu não consigo pensar. Imagine que eu seja um psicopata malvado e eu quero causar um mal na sociedade, assim. Então a maneira de eu causar um mal é eu vou bolar um questionário de pesquisa bem malvado e as pessoas que lê vão ficar muito mal, assim. Então isso, sei lá, assim, até pode acontecer de uma pessoa se sentir mal, mas não é uma coisa que, sei lá, tem que dar muita volta pra isso acontecer, pra uma coisa dessas ruim acontecer. E não é o comitê de ética que vai pegar isso, porque o comitê de ética não avalia isso. O comitê de ética avalia documentos, assim, se eu mandei algum documento, assim, se tá faltando documento, é isso que na prática tá fazendo parte da avaliação do comitê de ética. Assim, não é uma avaliação ética, né, que é feita, né. Então, essa é uma pesquisa que eu dei com questionários, são pesquisas que envolvem riscos mínimos, né, assim, que se diz, e que não existe pesquisa sem risco, né, então, mas isso é mais uma narrativa, é um jogo de palavra que se gosta de fazer, né, assim, então toda pesquisa tem risco, ainda que sejam riscos mínimos, mas toda pesquisa que não tem risco, então isso justifica que o comitê de ética avalie. Só que, peraí, viver tem risco, assim, viver é uma coisa que tem risco. E para viver eu não preciso de avaliação de um comitê se vai avaliar se eu vou viver ou não, assim. Se eu for atravessar uma rua tem um risco mínimo. Então, mas eu não preciso passar por um comitê de ética para tomar essa decisão de atravessar a rua. Né? Então, isso é bem importante a gente ter essa noção, assim, tipo de... Parece que a gente exagera o risco de uma pesquisa quando não tem risco nenhum, ou o risco é tão mínimo que é desprezível. Então para mim, o meu critério se deve passar ou não pelo comitê de ética é pensar assim, participar dessa pesquisa é mais perigoso do que atravessar uma rua? Se a resposta for não, eu não vejo justificativa para passar por um comitê de ética. E aí, agora nessa situação de pandemia, eu queria falar de 2 estudos. São 2 estudos que ficaram bem
A mídia falou alguma coisa deles, embora não se falasse tanto quanto se deveria, né? São 2 estudos bem importantes no contexto da pandemia do Covid-19 que nós estamos vivendo. O primeiro estudo é o estudo da Prevent Senior, tá? Os 2 são estudos que envolvem hidroxicloroquina, que é uma droga que foi tida como promissora e hoje a imprensa inteira fala que não serve para nada, embora na ciência não exista um consenso entre pesquisadores. Tem gente que diz que ela é boa, tem gente que diz que não, para tratar o Covid-19, mas não é essa discussão que eu quero chegar, assim, que eu quero comentar, porque nós estamos falando dos comitês de ética. Então esse estudo da Prevent Senior, ele foi um estudo que teve uma amostra lá de aproximadamente, eu não me lembro quantos, 400, 600 pessoas, metade tomou hidroxicloroquina e metade não, tá? Só que a metade que não tomou foi porque não quis, eles ofereceram isso como tratamento, foi bem no início da pandemia, então a metade tomou, metade não. A metade que tomou teve um menor grau de internação, de mortes, enfim. Então isso foi demonstrado nesse estudo, então um estudo demonstrando a eficácia, sugerindo essa eficácia da hidroxicloroquina. Só que esse estudo não foi aprovado pelo Comitê de Ética. Então, mesmo num contexto de pandemia, a gente precisando saber dessa resposta sobre a hidroxicloroquina, mandaram suspender esse estudo. Mandaram que esse estudo parasse de ocorrer porque ele não pediu a permissão do Sua Majestade, o Comitê de Ética, tá? O que atrasaria o estudo e a gente precisa, numa pandemia, precisando de respostas rápidas. E o resultado foi favorável e se mandou parar com o estudo e se ignorar o estudo. Enfim, o estudo nem foi publicado, ele foi publicado num pré-print, tá? Então a gente teve acesso a esses dados pelo pré-print, mas se decidiram não publicar justamente por essa encrenca, porque não queria se comprar uma briga com o Comitê de Ética. Então o Comitê de Ética tá ou não tá travancando o progresso da ciência? Então essa é uma pergunta que fica, assim, tá? Assim, tipo, é um estudo que eu queria ver acontecer. E se trata de um estudo que ele não teve um princípio de ser estudo, assim, ele simplesmente foi assim, tipo, eu tô fazendo tratamento com que tem de melhor, talvez, se uma droga que pode ser que funcione. Algumas pessoas quiseram tomar, outras não. E eu fui só registrando o que aconteceu, quem quis tomar e quem não quis tomar, assim, tipo, não se quis fazer um estudo a princípio, assim, isso foi um tratamento e um registro desse tratamento. Mas o Comitê de Ética barrou, trancou o progresso da ciência. Esse é o nosso primeiro estudo, assim, o nosso segundo estudo que a gente tem no contexto, enfim, da pandemia. Foi um estudo que ocorreu no Amazonas e que um estudo com a mesma hidroxicloroquina, no qual foi feita uma hiperdosagem de hidroxicloroquina. Os pesquisadores, enfim, queriam avaliar se essa droga funciona ou não e fizeram vários testes com várias doses da hidroxicloroquina. E uma das doses, enfim, foi muito forte e ela foi letal, assim. A hidroxicloroquina tem uma dosagem certa, enfim, que eu não sou especialista nisso, não sei qual é a dosagem, mas tem uma dosagem certa e se deu uma hiperdosagem de hidroxicloroquina. Matou pessoas, enfim. O que aconteceu? Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, o Comitê de Ética em Pesquisa não viu uma atrocidade dessa, uma falta de ética dessas grave, tá? Então isso é bastante preocupante, o Comitê de Ética não ter visto um negócio desses. Essa é a função dele. Se ele avaliasse a ética, teria visto que não dava, né? E é evidente que tem que ser um comitê de ética com conhecimento na área do objeto que está sendo avaliado. E aí o que acontece? Não gerou nada, inquérito criminal, que para mim isso é um caso de polícia, esse estudo, assim, não gerou nada, né? Não, e se gerasse, assim, o pesquisador ele pode botar assim, a culpa é do comitê de ética que não viu, assim, eu inocente, pesquisador não sabia, enfim, e o comitê de ética vai jogar pro pesquisador, a gente também não tem conhecimento, enfim, fica esse jogo de empurra e ninguém é punido, né? Então é assim que funcionam as coisas quando se tem um excesso de burocracia. A burocracia, quando tem muitas etapas burocráticas e a gente pega um crime, a gente não sabe em qual etapa burocrática que o negócio deveria
deveria ter sido barrado porque ninguém se torna responsável do negócio. Então não se pune, assim, isso aí que é mais ou menos assim que funciona a coisa no Brasil, né? Então isso aí não, esse estudo, enfim, não foi avaliado porque o Comitê de Ética não está avaliando aspecto ético, ele está avaliando documento, ele está avaliando palavra que usou, assim, tem que usar participantes em vez de sujeitos, então isso é considerado falta de ética grave, assim, né? Então, isso é uma coisa que está avaliando. O Comitê de Ética está avaliando formatação. Eu já sei de história de gente que não teve o trabalho aprovado no Comitê de Ética porque usou referência em formato APA e não a BNT, enfim. Então o Comitê de Ética está avaliando essas coisas, assim, essas perfumarias, né? Ainda sobre o Comitê de Ética, eu não conheço nenhum pesquisador que gosta de passar pelo Comitê de Ética. Assim. Na prática, eles tem muito pesquisador que faz projeto guarda-chuva, que a gente chama, assim, faz um mega projeto e aí aquele projeto é aprovado e aí qualquer pesquisa que fizer diz que está dentro daquele projeto que já está aprovado. Então isso está sendo uma gambiarra que os pesquisadores usam. E o que é mais legal, assim, é que são pesquisadores que defendem o Comitê de Ética e fazem isso, assim, tá? Então, porque ninguém consegue aceitar, assim. É aquela história, eu gosto muito de burocracia para os outros, né? Para mim, não, né? Então, muitos pesquisadores estão fazendo isso e ninguém quer saber de passar pelo Comitê de Ética. Também não conheço, ou são poucos, talvez existam, pesquisadores que gostem de fazer parte desse Comitê de Ética. Que o Comitê de Ética dá um trabalho do caramba e é um trabalho voluntário. E ainda tem a resolução que diz que tem que ser voluntário esse trabalho, né? Então, geralmente se dá para um azarado lá da universidade, alguém que é calouro, alguém que sai em estágio probatório, sei lá, vai fazer parte do Comitê de Ética lá porque alguém tem que fazer, enfim, parte desse comitê. O que eu quero chamar também a atenção de vocês é que pesquisas que são de fora da universidade não precisam passar por essa ladainha de Comitê de Ética. Então, exemplos de pesquisas que não precisam passar por isso. Censo, porque sim, a legislação não quer contrariar o IBGE, assim, caso o IBGE for fazer o censo não precisa passar por um comitê de ética, assim, que é um contrassenso, assim, com perdão do trocadilho. Porque se eu for fazer uma pesquisa amostral só numa amostra, eu preciso passar pelo comitê de ética. Mas se for uma pesquisa censitária que envolve todo mundo, a legislação diz que não precisa. Então, com um monte de gente não precisa, mas se eu for fazer um mal para um monte de gente, que é uma pesquisa censitária, não precisa, mas se eu for fazer mal só para uns pouquinhos, eu preciso, aí é perigoso, né? Outro tipo de pesquisas eleitorais também não precisam passar, assim, que não porque o que se quer é perseguir gente da universidade, né? Então não vai se perseguir gente que está fazendo uma pesquisa eleitoral. Não vai se criar uma burocracia, assim. Aliás, pesquisa eleitoral tem um resultado, se necessita um resultado muito imediato, assim. Se ela fosse esperar 3 meses para ocorrer, ela já perdeu até o sentido de ser, né? Outra coisa que não precisa passar pelo comitê de ética são pegadinhas da televisão. Olha só que legal. A pegadinha, ela nada mais é do que uma falta de ética, assim, né? Porque eu vou fazer alguma sacanagem com alguém numa pegadinha na televisão. Isso aí não passa pro comitê de ética, né? Um comitê de ética da pegadinha na televisão podia ter, né? Então parece uma piada isso, mas eu acho que a reflexão é boa, assim. Porque se eu for fazer alguma coisa, sei lá, se eu for fazer alguma sacanagem com uma pessoa com o objetivo de ser uma pegadinha para as pessoas rirem, eu não preciso passar pelo comitê de ética. Agora, se o objetivo for gerar conhecimento científico, aí sim, aí é perigoso, né? Aí precisa do comitê de ética, né? Então, olha só o contrassenso que são as coisas, né? E outra pesquisa é pesquisa de Instagram, né? Porque imagine quando eu coloco assim, tipo, sei lá, você acha que eu devo usar roupa, sei lá, amarela ou verde hoje, assim? Que cor de roupa que eu uso? Qual camisa que eu uso? Eu boto lá no meu Instagram, aí a pessoa diz amarela, verde, não sei o que. Isso é uma pesquisa, tá? Tecnicamente é uma pesquisa, isso aí não precisa passar pelo comitê de ética. Então, só que se eu coloco isso e levanto dados
de uma maneira mais séria para algum objetivo, aí eu preciso do comitê de ética. Mas o método que eu estou usando é o mesmo, assim, é o mesmíssimo método, mas para alguns motivos precisa, para outros não. E, em geral, essa é uma regra não escrita, assim, o que eles querem escrever é que só a pesquisa da universidade tem que passar por comitê de ética, mais ou menos essa ideia, né? Claro que pesquisa da indústria farmacêutica também, né, e essa sim tem alguma relevância passar pelo comitê de ética, embora o comitê de ética não tenha feito um bom trabalho, como no exemplo que eu dei nas duas pesquisas sobre hidroxicloroquina, mas a ideia é perseguir, em geral, perseguir pesquisadores universitários, criar barreira, criar empecilho para o pesquisador da universidade, né? Por que isso não muda? Assim? A minha opinião, ele não muda porque o pesquisador brasileiro, assim, ele gosta muito do controle, assim, ele gosta de ver assim, os outros são maus, então as pessoas são más, então precisam de um controle. Aí pergunta, mas você é mau? Não, eu não sou, assim, mas os pesquisadores são maus, então precisa ter esse controle. Então é mais ou menos assim que as pessoas pensam, o que é errado, assim, tipo, pesquisadores são, em geral, assim, claro que tem corrupção na ciência, mas em geral, assim, tipo, são das classes mais éticas, grandes, se pegar pesquisadores com toneladas de produção, é muito difícil achar corrupção, assim, a gente tem pesquisador com produção científica pequena, às vezes se corrompe, enfim, né, mas pesquisador de verdade, gente que tem o ideal da ciência na cabeça, em geral são pessoas que são éticas por natureza, né? Tipo, imagina, sei lá, a classe dos políticos precisavam ter um comitê de ética para cada passo que eles fossem dar ser avaliado a sua ética. Assim, a dos pesquisadores existem desvios, enfim, mas nada que justifique esse controle, assim, né? Porque esse controle, ele nada mais é do que tratar todo mundo como sem ética a priori. Então você é culpado, você é um pesquisador sem ética, até que demonstre, até que prove o contrário, até que prove que você tem ética. Então é mais ou menos assim, né, que funciona. Porque a nossa cultura é muito ruim de punir. E o certo é punir, assim, deixa todo mundo ser livre, quem fizer algo errado a gente pune, né? E não punir a priori, assim, a gente pune a priori, faz todo mundo provar que tá certo, todo mundo provar que é ético, que é honesto, enfim, a priori, e deixa a pesquisa acontecer. Se acontecer alguma coisa errada, aí não se pune mais, porque já se puniu no início. Isso aí tá totalmente errado, assim, tipo, é como se fosse, sei lá, um aeroporto, assim, tipo, a gente tem um controle no aeroporto, justifica esse controle pra ver se ninguém vai entrar com arma, assim, mas se alguém escapar com uma arma, a gente não vai, e der um tiro em alguém, a gente não vai punir essa pessoa porque a punição já foi a priori, assim. É mais ou menos assim que tá funcionando a coisa na ética em pesquisa, assim, a pessoa faz errado e não pune porque não, mas a culpa foi lá do controle de armamento, a culpa foi do comitê de ética, a culpa não foi minha, então tem 1000 entidades para botar a culpa e isso termina em impunidade para quem faz as coisas erradas, né? Então tá tudo errado, assim, com essa questão do comitê de ética no Brasil. Então eu defendo mais liberdade, a gente precisa muito de liberdade para poder fazer uma ciência de qualidade no Brasil, assim. Já que não tem recurso, já que não vão nos dar recurso, pelo menos que a gente tenha liberdade. Certo? Então, muito obrigado. Eu agradeço muito pela atenção. Enfim, o objetivo dessa série, dessa playlist é levantar esses assuntos polêmicos. Então, se você gostou, deixa o like. Se não gostou, pode deixar o dislike, também não tem problema. E se for fazer algum comentário, pode ser concordante, discordante, eu apenas prezo pela civilidade, prezo pela boa educação. Isso é uma coisa que não dá pra abrir mão, tá? Isso você pode, sei lá, xingar em outros fóruns de internet, mas o canal Gatchuf é um canal mais civilizado. Certo? Então, muito obrigado pela audiência. Nos vemos nos próximos vídeos.